Olá pessoal, tudo bem? Nesta terceira videoaula nós vamos discutir a demonstração do teorema dos eixos paralelos e vocês podem considerar esta aula como uma espécie de apêndice da aula anterior, logo podem pular se quiserem, passar para as próximas atividades. Mesmo no nosso livro-texto, essa demonstração aparece numa subseção cujo título está assinalado com asterisco, que significa geralmente um tópico opcional dentro de um determinado assunto. Ok? Em todo caso, eu achei interessante deixar aqui essa demonstração para que os alunos interessados possam enriquecer sua compreensão acerca deste tema. Ok? Para fazer essa demonstração, a gente vai precisar encontrar a expressão para energia cinética de um sistema de partículas. E essa discussão está feita lá no capítulo 8 do nosso livro-texto, na seção 8.2. Se quiserem dar uma lida nessa seção, onde se discute e se obtém a energia cinética para um sistema de partículas, vocês podem fazer isso, ok? Eu vou fazer aqui um pouquinho diferente do livro. O livro trata de uma distribuição contínua, deduz considerando uma distribuição contínua de massa. Aqui a gente vai fazer para um sistema de partículas. Porém, o raciocínio é aplicável nos dois casos sem nenhum problema. Tudo bem? Então vamos considerar este sistema de partículas aqui, cujo centro de massa está nesta posição, que pode ser localizada com respeito a uma origem através deste vetor posição, RCM. A gente sabe como calcular essa posição do centro de massa para um sistema discreto de partículas. Talvez vocês lembrem desta expressão aqui embaixo, que nos dá exatamente a posição do centro de massa quando nós temos um sistema de N partículas, que é exatamente a somatória do produto das massas das partículas pelas posições dessas mesmas partículas, dividido pela massa total do sistema, ou seja, pela massa de todas as partículas. Vamos tomar aqui a iésima partícula desta distribuição, cuja posição em relação a esta origem é RI. E a posição em relação ao centro de massa é RI'. Se vocês lembram como se faz uma soma vetorial, vocês vão concordar que esses três vetores se relacionam através desta equação aqui. Se vocês não lembram como se faz uma soma ou subtração vetoriais, eu sugiro que vocês dêem uma revisada nisso. Se eu tomar a derivada temporal desta expressão, eu vou ter uma relação envolvendo as velocidades, ok? Posso isolar ali o VI, que eu vou precisar depois, que vai ser escrito como VI igual UI mais VCM, certo? Essa velocidade VI é a velocidade da partícula, da iésima partícula em relação à origem. Velocidade UI é a velocidade da iésima partícula com relação ao centro de massa, e VCM é simplesmente a velocidade do centro de massa. Tudo bem? Podemos tomar aqui esta expressão para posição do centro de massa que estava ali embaixo e reescrevê-la de uma maneira um pouco diferente. Vamos passar essa massa total para a esquerda, multiplicando, e reescrevê-la na forma de um somatório. É a mesma coisa, ok? Somatória de todas as partículas é o próprio M grande. Em seguida, vamos agrupar de um lado só essa expressão, e assim eu vou ter esta nova equação aqui, em que este termo entre parênteses é simplesmente o R' que a gente forneceu aqui em cima. Tudo bem? Logo, o somatório de MI, RI' é igual a zero. Isso é meio óbvio, né? Uma vez que essa posição R' é em relação ao centro de massa. Perceba que a posição do centro de massa é proporcional a um somatório semelhante, só que essa posição aqui em relação à origem. Se eu estou tomando uma posição em relação ao centro de massa, é como se eu levasse a origem para o centro de massa. Concorda? Portanto, a posição do centro de massa vai passar a ser zero.
Então essa é uma... E essa posição aqui vai passar a ser RI'. Se nós tomarmos a derivada temporal dessa expressão, nós vamos ter uma expressão envolvendo o produto das massas pelas velocidades em relação ao centro de massa. Vamos guardar essa expressão que a gente vai utilizá-la no próximo slide. Como eu falei aqui no início, nós queremos a energia cinética desse sistema de partículas. E ela é dada pela somatória das contribuições de todas as energias cinéticas de cada partícula. Ok? De 1 até n, porque eu tenho um sistema de n partículas. E essa energia cinética da iésima partícula pode ser escrita como meio de mi vi quadrado, que é igual a... Esse vi quadrado pode ser escrito como vi escalar vi. Vamos agora tomar aquela expressão que a gente encontrou lá atrás e substituir aqui. Com isso, nós teremos essa nova expressão aqui, em que vai aparecer aquele somatório que a gente encontrou lá no final do slide anterior, como sendo zero. E assim, a expressão final para a energia cinética de um sistema de n partículas é esta aqui. Tudo bem? O que nós queremos fazer aqui, pessoal, é comparar duas rotações em dois eixos diferentes. Esse é o espírito do teorema dos eixos paralelos. E a gente vai utilizar essa expressão para energia cinética para isso. O primeiro eixo vai passar pela origem, vai ter a direção perpendicular ao plano da tela, ok? E o segundo vai passar pelo centro de massa, paralelo ao primeiro, logo a direção é também perpendicular ao plano da tela. Então vamos comparar essas duas rotações. Então vamos comparar essas duas rotações em torno desses dois eixos. Tudo bem? Se eu tenho a rotação em torno deste eixo, o que vai acontecer? Todas as partículas vão girar em torno dele, o centro de massa também, obviamente. Ok? E eu sei como relacionar velocidades lineares com velocidades angulares. Se eu tenho aqui a velocidade do centro de massa, eu sei como relacionar essa velocidade linear com a velocidade angular através daquela relação V igual ômega R. R é quem? É a distância do ponto até o eixo de rotação. Como o ponto é o centro de massa, a distância até o eixo de rotação vai ser o módulo deste vetor aqui. Se considerarmos este módulo do vetor RCM como H, a relação será V igual ômega vezes H. E aqui a energia cinética vai ser simplesmente meio vezes I ômega quadrado. Na segunda rotação, em que as partículas estão girando agora em torno do centro de massa, eu vou poder expressar a velocidade linear da iésima partícula em termos da velocidade angular de rotação através desta relação aqui, em que R' é o módulo do vetor posição da iésima partícula. Tudo bem? Substituindo tudo isso aqui, essas duas relações aqui, e no lado esquerdo, usando meio de I ômega quadrado, nós ficamos com essa expressão. Podemos simplificar esses fatores meio e ômega quadrado nos dois lados. E notemos também que meio de I R' ao quadrado, Ri' ao quadrado, significa simplesmente o momento de inércia do corpo ou do sistema de partículas quando o eixo passa pelo centro de massa. Ok? Com isso, nós chegamos à expressão do teorema dos eixos paralelos. Tudo bem, pessoal? Espero que tenham acompanhado. Qualquer dúvida, fórum de dúvidas do campus virtual. Um abraço e até a próxima.